Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos que nos assistem. Eu venho à tribuna dessa casa hoje para fazer uma denúncia e uma solicitação acerca de uma atitude da Secretaria de Educação do município do Recife. O caso é que, na semana passada, as escolas comemoraram, vereador Zé Neto, a questão da afro nas escolas, a questão das religiões relacionadas às questões afro. Porém, o que me chama a atenção e o que chamou a atenção de alguns pais e algumas mães que me procuraram é que as crianças elas foram vestidas das indumentárias da religião afro e foram fotografadas sem autorização dos pais de que essas crianças estiverem com essas indumentárias. As crianças, a mãe tinha, sim, autorizado os filhos tirar foto. Isso foi autorizado, sim, previamente. Porém, as crianças chegaram em casa com essas fotos. E a gente sabe que existe a questão do respeito às religiões. Ou seja, uma mãe que é evangélica, ela não quer que os seus filhos usem de uma religião. Uma mãe que é católica, ela também não quer. Tanto quanto uma mãe que tem um filho da religião afro, não vai gostar se no dia do pastor, por exemplo, o seu filho chega lá, filho, você vai colocar uma Bíblia e uma gravata e vai se vestir de pastor, porque é o dia do pastor. Ou seja, isso é uma falta de respeito. E uma creche do município do Recife fez isso na semana passada. Então, eu estou aqui para dizer que nós não vamos aceitar esse tipo de posicionamento da prefeitura. E é uma creche que ela é conveniada. E aí abre-se um precedente, um perigo sobre essas questões. A gente sabe que na religião afro, e aí eu quero dizer que não existe preconceito relacionado à religião afro. É com respeito que eu estou falando isso aqui. É com respeito. Porém, a gente sabe que precisa ser respeitado todos os lados. Por exemplo, a gente sabe que esses colares que as pessoas da religião afro usam, cada colar daquele tem um significado. As cores têm um significado de um orixá, determinado orixá. Então, por exemplo, se você tem um colar azul, você está falando de um tipo de orixá. Se você tem um colar vermelho, você está falando sobre outro tipo de orixá. Cada orixá tem as suas cores e os seus colares e as suas guias. Inclusive, a própria religião não permite que esses objetos, que são considerados objetos sagrados no candomblé, por exemplo, sejam usados de qualquer forma. Se a pessoa não reconhece, não professa a fé e não tem entendimento daquela indumentária, por que ela vai usar aquilo ali? Com que significado? Apenas como item decorativo? E foi o que a prefeitura fez com as crianças. E nós não vamos aceitar isso. Eu estou aqui, em nome de todas as mães, em nome de todos os familiares que foram pegos de surpresa quando seus filhos foram divulgados essas fotos. Todos podem ver. Estão com a, presidente, eu gostaria que o senhor pegasse esse papel para o senhor ver. Estão com a farda. Está aí já, né? Eu estou passando aqui para os vereadores. Eles estão com a farda da creche, da Prefeitura do Recife. E todas as meninas de turbante com os guias dos orixás. Então, a liberdade religiosa ela precisa ser assegurada. A liberdade religiosa ela precisa ser mantida. E o Estado é laico. Tanto quanto, quinta-feira, eu estarei lutando pelos intervalos bíblicos. O que é um intervalo bíblico? O intervalo bíblico são alunos que voluntariamente, na hora do intervalo, vão para um lugar fazer uma oração dentro da escola. É uma questão que são os próprios alunos que fazem. E eles não impõem ninguém a sua religião. E nenhum professor, a não ser que também seja de forma voluntária, ordena ou manda, ou obriga, ou também não pode proibir. Não existe intervenção da unidade escolar. Porém, nesse caso, a prefeitura ela está impondo uma religião para os alunos. Ela está impondo que as crianças, independentemente das religiões, elas sejam obrigadas a colocar um turbante e uma guia de orixá para tirar uma foto para comemorar a Semana da Consciência Negra. E aí eu volto a dizer, não é preconceito religioso, nem é preconceito racial, mas é requerer os direitos das pessoas. E as mães me procuraram. Essa creche, ela fica ali nos Torrões, na Zona Oeste, no Engenho do Meio. E eu estou aqui para que, em nome dessas mães,
desses pais, dessas crianças, seja denunciado na tribuna dessa casa, para que a prefeitura respeite a religião das pessoas. Porque se fosse um filho meu, um neto meu, eu como uma missionária evangélica, e chegasse vestido com um guia de um orixá na minha casa, não ia dar certo, não. Mas eu tomei as dores dessas mães e eu estou aqui para dizer que essas crianças, que essas famílias precisam ser respeitadas. E é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada.